Falando nisso, está de volta. Hoje, sexta-feira, a gente vai fazer só aquele break na nossa informação sobre a saúde sexual do homem. Daqui a pouco a gente vai saber sobre o exame de toque, aquela coisa da próstata. Eu insisto nisso. É muito importante você fazer esse exame, você é homem, para de ter vergonha. Porque de repente você... Pedro Mariano, é sério o negócio, tá? É sério mesmo. Vamos para os destaques do Band Cidade primeiro. E vamos lá para a redação do jornalismo, a Rosimara Silva, que vem com as notícias de hoje à noite. Aliás, Taubaté em pauta hoje, Rose. Muito boa tarde. Oi, Solange, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. O Band Cidade desta noite vai mostrar a cobertura completa da sessão que acontece na Câmara aqui de Taubaté, que é o último episódio de uma crise que começou em 2008 com a contratação da empresa Acerte para gerenciar a distribuição de medicamentos na rede pública de saúde. Porém, o resultado mesmo dessa votação só deve sair na madrugada. Agora à tarde, nossa reportagem acompanha a audiência pública que acontece aí em São José dos Campos para discutir o projeto de duplicação da rodovia dos Tamoios. Só no trecho de Planalto, a obra está estimada pelo governo do estado em 780 milhões de reais. E hoje a Prefeitura de São José dos Campos deve enviar à Câmara a proposta do projeto Centro Vivo, que prevê a revitalização de toda a região central da cidade. A proposta vai definir os benefícios fiscais que serão concedidos aos empreendedores que investirem na área delimitada. O mesmo projeto também deve definir, o local para o camelódromo. Esses são alguns dos destaques do Band Cidade desta noite, que começa às 6:45 da noite. Solange. Obrigada, Rose. Imperdível. Bom, vamos voltar para o nosso assunto aqui no estúdio, a saúde sexual do homem. Doutor Rodolfo, já tem gente na linha aí querendo tirar as dúvidas. Vamos conferir. Boa tarde. Eu queria saber se pequenas verrugas na bolsa escrotal que sangram, elas podem ser HPV ou não. E se existe algum exame específico para tirar essa minha dúvida. Obrigado. Obrigada a você pela participação. É uma orientação, porque o doutor não está examinando, fazendo a tal da anamnese. Mas pelo que você falou, vamos ver o que acontece. Então, qualquer verruga que tenha na região genital precisa ser avaliada. Pode ser desde um HPV até uma verruga vulgar, que é aquelas verrugas que a gente tem pelo corpo, que não faz mal a ninguém. Mesmo sangrando? Se sangrar, a gente tende a tratar. Vai depender do tamanho, da quantidade, da questão estética, se ele estiver incomodado. Agora, se for um HPV, que normalmente se manifesta com uma verruga, tem que ser tratado. Tá, alerta assim para quem ainda não sabe como é que se contrai o HPV. Normalmente o HPV, em 99% das vezes, é por contato sexual. Tem uma pequena parcela que pode ser por objetos, toalhas, fomites, que a gente fala contato. Mas o mais comum é a questão sexual, é contato sexual. Contato sexual. Lesão de pele, secreções que têm contato com essa lesão. Tem cura? O HPV, o corpo cura uma boa parte, mas o HPV, outra parte, eu não vou dizer porcentagem exatamente, o próprio organismo às vezes vai lá e cura, mas alguma parte também desses pacientes tem controle. O HPV persiste no sangue, não tem como matar, não tem remédio que mate, mas quando ele manifesta a verruga, que é o mais importante, que ele pode transmitir para a mulher se for homem, aí tem que tratar. Então, o cuidado, o autoexame é importante. Agora, o mais importante do HPV é para a mulher, porque às vezes tem verrugas escondidas ou algumas lesões escondidas lá no fundo da vagina, no colo do útero. E depois de alguns anos, 5, 10, 15 anos, isso pode virar um câncer de colo do útero. Existe uma vacina contra o HPV, mas ainda é muito limitada a faixa etária e é muito caro também. Na verdade, a vacina foi liberada para a mulher, antes da vida sexualmente ativa. Se eu não me engano, até os 20 ou 23 ou 26 anos, mas sem contato prévio. Só na rede privada também. Tá se discutindo ampliar isso para o homem, eu acho que isso também para o garoto, para o adolescente. E é caro, você gasta, se eu não me engano, R$300, 3 doses que você tem que fazer. Então você vai gastar R$900, bem menos do que o imposto que a gente pagou até hoje, que está em 890 e tantos bilhões de reais, E a gente estava comentando aqui na cassação de vários políticos aí que deveriam estar em outro lugar que não comandando as nossas vidas. Seria muito óbvio, muito gratificante se a gente tivesse esse retorno na área de saúde também. Vamos falar sobre o exame de próstata. O Felipe fez um alerta muito sério aqui, Muitos homens têm vergonha do exame de toque. A gente vai falando, mas a vergonha continua, doutor.
Então, o homem, a gente está conseguindo mudar isso aos poucos. A Sociedade Brasileira de Urologia bate muito na prevenção do homem. Ela tem vários programas, ela orienta os seus urologistas que são associados à sociedade. Para você ter uma ideia, tem uma caravana que é um caminhão grande que eles montaram consultórios que percorre em todo o Brasil. Esse está mudando, esse tabu está melhorando, porque também a informação está chegando. Hoje a gente tem 52 mil a 55 mil casos de câncer de próstata por ano, né? Sendo que a gente tem uns 5, um pouquinho mais, uns 10 mil pacientes que podem vir a falecer por causa de câncer de próstata. Então fazer o exame é importante. Só que o exame é composto pelo exame de sangue, pela história e pelo toque. Não é, hoje o que a gente tem em mãos é o toque e o PSA, que é o exame de sangue, tá chegando outros marcadores. Não é o melhor, é o que a gente tem hoje, mudou a história do câncer de próstata, o PSA e o toque, mas a gente está buscando, eu acho que assim, tem falhas, o PSA tem falhas, o toque tem suas falhas, mas a gente está buscando novos marcadores. Por hoje, eu diria, é importante fazer o preventivo, faz parte do exame o toque. Tá? É claro que o urologista que vai decidir se vai fazer o toque naquele momento ou vai esperar um pouquinho mais, mas é o conjunto da obra que é importante. Ok. Mais uma ligação para o senhor, vamos conferir. Boa tarde. Eu gostaria de saber sobre ejaculação precoce, o que eu devo fazer para não ter ejaculação precoce. Muito obrigado. A gente comentou, mas a gente vai falar outra vez sobre isso. É interessante o acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta, alguma coisa nesse sentido? Então, a ejaculação precoce é discutida desde o século passado, 1950 para frente, a gente discute. É até interessante que a ejaculação precoce na década de 70 era considerado homem viril, né? Que era o homem que ia lá, resolvia... E pronto, acabou. Pronto, acabou. E a mulher, ele fala assim, ele estava realmente interessado por mim, a mulher poderia até dizer isso. E hoje isso mudou. Hoje o homem, a mulher tem mais liberdade, ela conquistou um espaço maior e ela também quer prazer. Como é que ele resolve? Então, o primeiro passo é consultar um especialista. Aí ele vai passar pelo urologista. A psicoterapia é parte fundamental no tratamento. Até hoje a gente não descobriu a causa orgânica, a gente sempre bate na questão psicológica. Está se estudando, ainda tem algumas lacunas, mas hoje a causa é psicológica, o tratamento com psicoterapia é de primeira linha. Então, meu querido, procura a ajuda de um psicoterapeuta, não é coisa de louco não, todo mundo precisa de ajuda nessa vida, né? Você vai resolver seu problema com certeza. Tem mais uma dúvida? Vamos conferir. Eu queria saber se a pessoa que tem problema de pressão alta pode tomar Viagra. Pode tomar um remédio, né? Esse que você falou é um deles, né? Pode tomar um remedinho... Então, vai depender da idade, vai depender do bom senso do paciente, se ele tem controla bem essa pressão e se essa pressão é um caso leve, sem grandes complicações para o coração. É claro que quando eu tenho dúvida, é uma pressão mais grave, é um paciente que tem outras doenças e já tem uma certa idade, eu sempre peço uma avaliação do cardiologista. Pressão alta não é contraindicação de uso de Viagra. Mas é bom. Mas depende de cada paciente ser avaliado, né? Ok. Agora, conta pra mim, doutor, tem aquelas várias lojas de sex shop, tem umas coisas fantásticas, até para incrementar, dar uma esquentada aí no relacionamento. Simplesmente irresistível. Fantástico, né, Pedro Mariano? Só que tem creminho, tem sprayzinho, tem uma coisa que arde, tem uma coisa que esquenta, tudo isso pode prejudicar o bingolim lá, atrapalha as coisas? Então, é assim, cada paciente tem as suas preferências. É claro que tudo que você tem em contato com a pele, se o paciente pode vir a ter uma alergia ou até uma reação a esse produto, pode acontecer. A gente sabe que tem pacientes que têm alergia à camisinha, que é feita de látex. Tem lubrificante na camisinha, tem espermicida, então tudo isso a gente pode evitar se o paciente tiver alguma reação alérgica. Hoje tem opções, tem camisinhas que diminuem a alergia, que é de poliuretano. Então a gente vai ver. Não vejo nenhuma contraindicação. É claro que o paciente tem que ver as suas limitações. Para mim, se não tiver alergia e for saudável... Ok. Agora, rapidinho, uma última pergunta, Fer. A vasectomia. Tem uma pergunta lá, vasectomia causa impotência? Não. Vasectomia é simplesmente um procedimento rápido que eu pego o caninho que leva o espermatozoide e obstruo ele. Já se estudou se isso, como esse caninho sai do testículo, o testículo que produz o hormônio masculino, se isso poderia alterar o hormônio masculino que pioraria a função sexual
e o bem-estar do paciente. A Todos os resposta é não. estudos mostram que não. Então não, pode fazer vasectomia sim. Doutor Rodolfo, foi rápido, mas amei sua participação. Eu agradeço. Quero convidá-lo para outros programas. Estou de portas abertas. Obrigada mesmo. E espero que você de casa tenha ficado um pouco mais sábio em relação à saúde sexual do homem. A gente vai ficando por aqui. No final de semana eu espero que você tenha tudo de bom. Na segunda-feira a gente volta para falar sobre psoríase. O que tem a ver isso? A gente vai falar porque é dia de saúde. Fiquem com Deus. Um santo e iluminado final de semana. Tchau, tchau. Assista hoje às 6:45 da noite, Band Cidade, segunda edição. E amanhã, às 9 da manhã, Conexão Musical com Leandro Salgado. Olho na tela, olho na Band.